Olá, amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que Ele possa nos envolver em momentos de luzes balsamizantes, que possa dessa forma contribuir para o melhoramento da nossa jornada terrena, que nós possamos buscar dentro do seu Evangelho, dentro de suas palavras, aquele consolo, aquelas explicações e aquelas orientações necessárias para o nosso despertar, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o nosso estudo da educação dos sentimentos de hoje traz o Evangelho de João, que está no capítulo 3, versículo 31 ao 36, chamado Aquele que vem do alto. E diz o Evangelho: quem vem do alto está acima de todos. Quem é da terra e fala da terra. Quem vem do céu, que está acima de todos, testemunha isto, o que viu e o que ouviu. Mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o testemunho dele, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito com limitação. O Pai ama o Filho e deu todas as coisas em suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem desobedece o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então vejamos que este é o Evangelho de João, essa é a sua transcrição para os ensinamentos de Jesus, e a gente, como bem já conhece, o João, para que a gente possa compreender ele, a gente precisa ultrapassar as palavras, mas tentar alcançar o sentimento que está ali por trás. O João era o apóstolo mais emotivo de Jesus, era o mais sensível. Então, por isso que nós vimos em todas as suas passagens um tanto mais rebuscado, um tanto mais poético. E isso nos encanta, porque isso aqui traduz o sentimento que nós temos com esse estudo da educação dos sentimentos. Nós buscamos dentro do Evangelho as particularidades que vêm colaborar, que vêm construir, que vêm reformar os nossos sentimentos. Então vejam que pelo próprio título, aquele que vem do alto. E o que está por trás dessas entrelinhas todas? Quem é esse que vem do alto, que está ao nosso auxílio? E aqui a gente vê logo no início que Jesus faz uma separação. Ele disse: quem vem do alto está acima de todos, e quem é da terra é da terra. Nesse sentido, para a gente ter uma compreensão de que Jesus sempre nos trouxe as orientações referentes ao plano espiritual. E que as orientações emanadas do plano espiritual, que as orientações emanadas do reino de Deus, elas são diferentes. Elas são necessárias, inclusive, para o nosso burilamento. Nós não conseguiremos atingir o reino dos céus sem compreender essas orientações divinas. Nós já estamos no momento onde Jesus esteve conosco, nos trouxe essas orientações, e hoje nós temos uma literatura muito vasta de autores espirituais que vêm nos auxiliar na compreensão melhor desses ensinamentos, e nós, inclusive, já temos a capacidade de compreender, porque já conhecemos Kardec, já conhecemos suas obras, então basta um esforço um pouquinho maior para conseguir compreender qual é o ensinamento de Jesus com relação às suas palavras. E todas elas, e todo o Evangelho, dos 4 evangelistas inclusive, eles vêm nos trazer, vêm nos nortear para essa compreensão. Todos eles falam do reino dos céus. Então, o que nos dificulta muito é exatamente entender essa separação de que há o reino dos céus e de que há o reino da terra, se assim podemos falar. Então, observem que João ele vem e faz essa distinção. O que é céu, o que é terra. E ele diz que aquele que vem do alto está acima de tudo, acima de todos, e testemunha do que viu e do que ouviu. E quem é da terra é da terra. Para deixar bem claro para a gente que eu preciso compreender, que eu preciso entender o que o Jesus quis nos ensinar. Não foi sobre a vida terrena que ele veio nos falar. Muito embora todas as nossas ações precisam ser desenvolvidas aqui, com o objetivo de alcançar o reino dos céus.
Por isso ele disse que quem é da terra, que somos nós, que ainda estamos precisando dos processos reencarnatórios, ainda somos muito terrenos, somos muito materialistas, precisamos despertar para o céu e compreender e aceitar o testemunho daquele que vem do alto, que é o próprio Jesus. E o que a gente faz? Como o João mesmo nos diz aqui, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Naquela época em que João trouxe, que Jesus passou por essa experiência, e o João nos traz aqui, muitos daquela época, dos judeus, dos fariseus, do povo de Roma que estava ali em Jerusalém, não conseguia compreender e não acolhia esse testemunho. Quantos dos fariseus e dos saduceus pediam sinais para Jesus, e ele dizia, eu sou o enviado, não tinha o que ele falar. Porque a ciência dele era tão perfeita, ele era tão consciente do seu papel enquanto filho, enquanto o pastor daquelas ovelhas que estavam perdidas e desencantadas, inclusive, que sabia que precisava de um Messias, mas estava tentando escolher a partir das suas percepções. E somos nós hoje, as nossas percepções ainda são muito pequenas para compreender a magnitude dos ensinamentos de Jesus. Então a gente se repete ainda, porque naquela época estava ali o Messias presente e eles queriam sinais, queriam compreender se ele era realmente este. Nós hoje já temos essa certeza, pelo menos a gente afirma dizer, mas a gente ainda não consegue entender os seus ensinamentos. E o João vem nos trazer bem aqui que ele diz, aquele que vem do alto. Não preciso dizer mais nada, ele vem do alto e quem vem do alto está acima de todos. Então isso me faz compreender que o Evangelho de Jesus está acima de tudo aquilo que eu preciso. Então basta que eu siga esses ensinamentos para ter uma vida mais digna, mais correta, mais plena, uma vida mais consoladora, uma vida mais calma, que eu possa trazer mansuetude para mim, que eu possa buscar esperança nos ensinamentos de Jesus, porque Ele dá o testemunho. E Ele nos diz aqui que Ele viu e ouviu. E Ele, numa outra passagem, a gente vai ver lá na frente, quando os fariseus questionam Jesus sobre a identidade dele e coloca isso em choque com Abraão, o Jesus diz que Abraão apenas ouviu. Mas Jesus viu, faz uma completa diferença esse aprendizado. E nós precisamos compreender tudo isso aqui. Então ele diz que quem acolhe o testemunho dele certifica que Deus é verdadeiro. Quem crê no Filho, crê no Pai também. Mas me falta ainda alguma crença, me falta melhorar o nível da crença que eu deposito em Jesus. Porque às vezes eu mesmo me contradigo. Porque eu digo que eu acredito, que eu creio, que eu vou seguir, mas qual desses ensinamentos eu já estou pronto para seguir e quais deles eu ainda me demoro no processamento do será que eu vou, será que ele é bom realmente para mim? Porque se eu faço esses questionamentos e eu ainda me demoro para fazer esse segmento, para seguir Jesus pelos seus ensinamentos do Evangelho, eu estou entrando em choque com a minha crença, porque é para eu acreditar piamente, é para eu acreditar cegamente nos ensinamentos de Jesus, que eu não possa me valer das minhas dores, das minhas angústias, para temer a essa crença. Porque Jesus já nos ensinou sobre as dores também, as bem-aventuranças. Ele já nos convidou, nós que estamos todos cansados e fatigados, que nós possamos ir até Ele. E por que nós não vamos até Ele? Vinde a mim, vós que estáis cansados. Então, o caminho para chegar até Jesus é esse Evangelho. Que eu possa compreender e adotar realmente, que eu possa crer neste que veio do alto e trazer o seu Evangelho para a minha prática, porque é a única, são as únicas anotações que nós temos do Mestre, deixada pelos evangelistas. E a gente acredita em alguns, porque nós fazemos o julgamento a partir dos nossos valores. E nós precisamos transcender a essa compreensão do Evangelho para que a gente possa melhorar os nossos sentimentos, para que a gente possa passar das angústias para as alegrias. Então eu preciso realmente crer nesse que vem do alto e entender, como nos diz o João, quem vem do alto está acima de tudo.
Quem vem do alto testifica a Deus. Eu já acredito no Deus único. Eu já acredito, hoje eu já tenho uma visão mais diferenciada do que é Deus. Está lá no Evangelho, lá no livro dos Espíritos, né? O que é Deus. Então a gente consegue já até trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para a nossa compreensão, essa simples mudança do pronome. É quem que eu estou buscando. Então vejamos, vamos dar seguimento, vamos acreditar, vamos dar vazão ao que o nosso coração lá no íntimo, lá no fundo, está falando para nós. E ele diz mais, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, que é o que nós estamos colocando aqui. O Pai ama o Filho e deu todas as coisas em suas mãos. E é interessante que ele vem dizer que Deus dá o Espírito, não dá o Espírito com limitação. É óbvio, é natural que nós fomos criados simples e ignorantes. Mas não seremos isso a vida inteira. E quando João diz isso aqui, que ele está falando que ele não dá o Espírito com limitação, o Jesus vem nos lembrar que tudo está à nossa disposição, que nós possamos alcançar essa glória, que mesmo eu mergulhado nas minhas dores, nos meus sofrimentos, eu vou atingir isso aqui. É de todos, não tem limitação. E se não há limitação, o que eu estou esperando? É claro que isso pode dar uma certa comodidade. Então se eu vou crescer, eu vou ficar um pouco mais tranquilo aqui. Não, porque a gente precisa acelerar. Porque quanto mais eu me demoro nesse processo de inferioridade, mais eu afeto todos os que estão à minha volta. Porque a minha relação é para com o próximo. E se eu sou inferior em relação ao meu próximo, porque se eu tenho postura de inferioridade comigo mesmo, isso se estende ao meu próximo. E eu preciso fazer valer o ensinamento de Jesus e o mandamento de amar o próximo como a mim mesmo. Então, enquanto eu não me melhorar, minha relação com o meu transversal vai demorar também. Eu tenho a linha reta com a família, eu tenho a linha com a parentela, com os amigos. Mas tudo isso para fazer com que eu aprenda o único sentido do amor. Tudo isso converge para uma única compreensão. São as diversas variedades do amor que nós humanos colocamos a diferenciação, mas que o aprendizado a cada reencarnação fará com que a gente vá somando e vá chegar um dia que nós vamos amar o próximo, como a gente ama o pai, como a gente ama a mãe, como a gente ama o irmão, o tio, o amigo, o sobrinho, como a gente ama os animais que nós velamos por eles, né? Como a gente contempla a natureza. Então tudo isso são instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para desenvolver o nosso sentimento enquanto amor. E aí é interessante porque o Emmanuel vem nos trazer lá na Revista Reformador de 1956, que ele diz o seguinte: enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol, magnificente, nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. Então veja que o Emmanuel traz uma particularidade com relação à natureza, que nós estamos aí para a gente poder se espelhar e se inspirar nela, e diz, se ele está trazendo o sol, o ar, a natureza, o rio, né? Se tudo isso é abundante para nós, é porque nós também somos abundantes no reino de Deus. Somos abundantes nesse universo. Então nós vamos crescer sim em abundância sempre. Então nós possamos compreender essa misericórdia divina de ter mandado o Messias, mandado o Cristo para nos orientar nesse caminho. Para dizer, segue, não para, não te vê com limitações. Não diz que tu não consegues porque tu estás vendo o outro que conseguiu primeiro. Te espelha nele e diz, eu vou conseguir chegar aí. Que eu possa também me voltar para trás e enxergar aqueles que não conseguiram me acompanhar e trazê-los comigo. Para dizer, ei, vem, eu consegui chegar até aqui,
você também pode fazer isso aqui. Então veja que é uma vivência onde eu sou ensinado por um e ensino o outro. Foi isso que Jesus veio fazer conosco. Foi isso que ele veio fazer quando ele se trouxe para ele, para seu apostolado, aqueles apóstolos de cultura muito pequenas, de pouco conhecimento, salvo alguns, mas para nos mostrar que é possível esse enriquecimento. Se eu hoje consigo respeitar o Evangelho de João e de todos os outros, se eu consigo compreender quem foi João lá em Cafarnaum, eu posso compreender e trazer isso aqui por associação para mim. Eu posso ser esse João também, que conseguiu crescer com Cristo. Nós vamos crescer com Cristo porque nós estamos aqui sedentos desse crescimento. Quando a gente se volta para o templo, quando a gente se volta para as casas espíritas, nós estamos buscando esperança. Nós não estamos buscando simplesmente a cura de algum problema, de alguma enfermidade. Nós estamos buscando esperança. No fundo, o que a gente quer é isso. Porque nós trazemos essa semente dentro de nós e às vezes a gente não consegue ainda arrumar essa caixinha de segredo que nós trazemos. Mas tudo que nós fazemos com relação aos templos religiosos é buscar esperança. Só que a gente não sabe nem o que é essa esperança que nós estamos buscando. Então nós precisamos parar e buscar dentro desse Evangelho de João e entender que aquele que vem do alto é o que testemunha, para que eu possa ter mais tranquilidade na minha vida que eu estou passando. Então eu preciso compreender puramente isso daqui. E ver um outro trecho mais abaixo, né? Quando ele diz: quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem desobedece o Filho não verá a vida. Parece que é contradição. Ora, se a doutrina espírita vem nos falar da eternidade, vem nos falar da vida espiritual, vem nos falar da continuação da vida, então de que vida é essa que Jesus disse que não verá? Parece um contrassenso. Mas o que ele está querendo dizer aqui para a gente é que nós não veremos essa vida plena. Né? Venha até a mim que eu te darei vida. Não é essa vida terrena. Né? E aí é por isso que ele começa falando do alto e da terra. E ele vem dizer que essa vida que nós estamos buscando aqui na terra, que nós estamos organizando aqui na terra para conquistar o reino dos céus, lá eu terei essa vida plena, essa vida de felicidade. Eu terei vida assim após chegar no plano espiritual. Mas qual é a qualidade da vida que eu vou desenvolver lá? O que eu construí hoje no meu presente para que esse futuro possa me apresentar melhores condições de vida do que é que eu estou aqui? Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. E o nosso reino nós temos que plantar no nosso coração. E foi isso que Jesus veio ensinar, esse caminho. Então essa vida que ele vem falar aqui não é essa vida simples, básica que nós estamos nos acostumados a vivenciar, que nós estamos nos limitando a viver. Não. Precisamos reconhecer essa vida sem limitação. Precisamos reconhecer essa vida com essa alegria, com essa felicidade tão pregada por Jesus. Ele nos trouxe essa certeza. E se ele dá testemunho do que viu, do que ouviu, então o que eu preciso é acreditar. Porque quando eu acredito nisso, quando eu me apoio nesse argumento, nessa orientação, a minha vida fica mais tranquila. Muito embora passando por todos os meus problemas, eu acredito em Jesus. Eu sei que eu vou chegar lá. Aí vem a diferenciação que a doutrina espírita nos traz. O que é difícil para a gente compreender de quando chegará essa felicidade é porque nós, alguns, ou outras doutrinas mais materialistas, pregam que essa felicidade ela é aqui. Como certa vez me perguntaram, essa felicidade não pode ser aqui? Como? Se nós ainda nos demoramos nesses princípios, nesses vícios que ferem a mim e ferem aos outros. Então eu preciso limpar todo esse terreno para que eu possa enxergar essa felicidade. Eu posso transformar esse mundo em que eu estou para esse mundo bom. Mas essa felicidade será para um mundo diferente e não para esse mundo em que eu vivo aqui. Essa era a diferenciação que Jesus queria fazer. Então, quando nós temos essa compreensão já da vida eterna, de que eu vou continuar, isso me traz uma alegria, porque eu sei que a minha vida, muito embora
de apenas meses ou de anos, de 20, 30, de 40, de 100 anos, se eu não conseguir realizar, se eu não conseguir sentir a vibração dessa alegria, eu vou tê-la no plano espiritual, porque eu vou continuar. Quem tem 6 meses ou quem tem 90 anos é esse corpo físico, mas eu, espírito, existo há muito mais tempo. Está aí aqui o João trazendo as palavras de Jesus. Nós fomos criados com limitação. Então a limitação é só desse corpo físico, ele está falando do espírito. O quanto ele cresce para a beleza, o quanto ele cresce para florir. Jesus veio e ele floriu todo esse planeta. Com as suas palavras, com as suas recomendações, com os seus ensinamentos, com o seu amor, que ele veio trazer o advento do amor, que nós ainda não conseguíamos compreender e estamos nos demorando até hoje com essa compreensão. Então, quando ele diz que quem desobedece às leis divinas não verá a vida, e a esse desobedecer pode parecer que haverá uma punição, Deus não pune ninguém. Está aí a misericórdia divina nos beneficiando com a reencarnação. O que vai acontecer é que eu vou me demorar nesse processo reencarnatório até que eu faça realizar o último Jó. Não passarão céus e terras sem que se faça cumprir todas as leis divinas. Então eu preciso reconhecer isso como verdade. Eu preciso entender que sou eu que estou me demorando. Eu preciso compreender que toda lei há uma regra. Então, se eu cumpro essa lei, eu serei feliz. Mas se eu não cumpro essa lei, fatalmente me virá alguma coisa em troca, que eu chamo de punição e que digo que vem de Deus. Há uma grande diferença em dizer que essa punição vem de Deus e a punição vem das leis. Porque nós precisamos de leis hoje. Porque quando nós formos espíritos crísticos, não precisaremos de leis. Porque nós já estaremos comungando com Deus, nós estaremos editando leis. Então hoje, por isso a diferença, não é Deus que nos castiga, são as leis. Porque no momento em que eu não precisar mais dessas leis, no momento em que eu estarei comungando, quando eu puder dizer que eu e o Pai somos um só, eu não preciso de lei para me orientar. Porque eu já terei aprendido toda ela será parte do meu hálito, da minha vida, do meu cotidiano. Eu não saberei mais o que é infringir. Olha a diferença. Olha a beleza de acreditar nos ensinamentos de Jesus. Olha a beleza de acreditar naquele que trouxe o testemunho de quem vem do alto. Então são coisas, são regras que é necessário para eu me limitar no meu comportamento. Imagine se eu não tivesse essas regras. Imagine se as leis de Moisés não fossem tão castradoras como foram. Porque eu era uma pessoa mais ignorante e algumas vezes eu me mantenho nesse processo ainda hoje. Mas a beleza do mundo é crescer, é entender como o Emmanuel traz na mensagem, né? Eu preciso compreender que eu serei o sol irradiando em todas as direções. Eu preciso compreender que eu serei esse ar puro que está mergulhado sobre todos, que corre para os bons e corre para os maus. Então eu sou criatura de Deus também. E se tudo aquilo que Ele criou traz essa natureza de infinitude, eu também tenho isso, esse princípio. Então que eu não me demore, que eu tente buscar a morada de Jesus para as minhas condições hoje. Mas são infinitas as moradas de Deus. Então quanto mais eu me melhorar, quanto mais eu compreender Jesus e procurar seguir os seus ensinamentos, procurar melhorar o meu sentimento, a minha relação com o próximo, eu vou galgar moradas cada vez maiores para o meu aprimoramento. Até eu ser um espírito crístico. Isso é maravilhoso, isso é belo. Isso é tudo que nós queremos na vida. A gente quer ter essa vida igual. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não chegará ao Pai se não chegar por mim. Então veja, quando ele diz isso, não é uma exigência, um rigor, é uma orientação, é um cuidado, que ele está dizendo, olha, eu deixei este caminho, eu deixei este exemplo, segue esse caminho. Procura trazer esse exemplo para a tua vida, que tu chegarás a Deus. Nós um dia poderemos dizer que nós estamos dando testemunho de Deus porque ouviu e viu.
Então que nós possamos nos alegrar com essa possibilidade de ver a Deus um dia, dentro das nossas pagas compreensões, mas dentro do que traz o Evangelho de João para a gente hoje. Então, meus irmãos, esses eram os esclarecimentos que eu queria trazer para o nosso trabalho de hoje, que eu possa ter trazido a melhor compreensão desse Evangelho de João, que isso possa colaborar nas nossas compreensões, nas nossas relações com o próximo, que isso possa fazer com que os meus sentimentos sejam cada vez melhores, que os meus sentimentos possam cada vez mais tocar no coração do outro. Porque nós tocamos muitas vezes com os nossos espinhos, mas nós precisamos tirar todos esses espinhos para fazer com que as flores que existam dentro dos nossos corações possam exalar o melhor perfume em toda a pequena redondeza, senão em toda a grandeza onde estamos inseridos. Meus amigos, muito obrigado, e aqui eu deixo meu abraço fraterno. Muita paz no coração.